Nós estamos falando a respeito dos circuitos com transistores bipolares, né? A gente estava falando da parte de polarização, tá? Então, continuando ali onde nós paramos na última aula, né? Estão enxergando bem aí, pessoal? Tranquilo aí? Pessoal, tudo certo? Tá tudo certo. Então, tá, ok. Então, nós estamos falando a respeito dos circuitos de polarização, né? Então, o modelo simplificado do transistor, a gente vai representar ele como sendo uma fonte de tensão entre base e emissor de tensão fixa, valendo 0,7 volts, e uma fonte de corrente uma fonte de corrente dependendo dessa corrente de base entre coletor e emissor, valendo o valor beta, né? Porque a gente está supondo que o transistor está na região linear. Tá? Então, a relação entre B e o VBE, né, eu já mostrei para vocês, né, valendo aqui, né, essa tensão VD 0,7 volts. Aí a gente fez um exemplo aqui, né, e tentamos polarizar esse circuito, né, e ver em que ponto o transistor estava, né, o ponto quiescente, né, que é a determinação das correntes de base e coletor e a tensão entre coletor e emissor. Aí esse é o que se deve calcular para esse circuito aí. Então, eu mostrei para vocês uma representação do que eles chamam de reta de carga, né? Que eu então represento aqui num gráfico, né? No eixo do Y, né? Vamos dizer assim, né? A corrente do coletor versus X, né? Que é a tensão coletor-emissor, né? E a gente destaca aqui que tem um ponto, né, dentro desse VCE que separa o circuito transistorizado linear de um circuito transistorizado que trabalha na região não linear, na região de cortado ou saturado. Então, se você tiver com uma tensão menor do que o VCE de saturação, ele não serve como amplificador, ele serve como um circuito chaveador, né? E aí você pode trabalhar com a corrente nula, né? Ou a corrente máxima ali, né? Que aí depende da fonte de alimentação e da resistência que está entre o coletor e a fonte de alimentação. Então, se eu traçar esses dois pontos, né? Um que é a corrente máxima dada por essa relação, e o outro é que, sem nada de corrente, né, qual é a tensão que aparece nos terminais do coletor emissor, né, que é a tensão de VCC. Se eu juntar ou traçar essa curva aqui, né, eu tenho, então, a minha reta de carga do circuito transistorizado. Se eu determinar qual é o valor de base que esse transistor está trabalhando e traçar um cruzamento entre a corrente de base e a minha reta de carga, o ponto que essas duas curvas cruzarem, né, vai ser chamado do ponto quiescente, né, esse ponto Q aqui, e ele vai me representar na projeção para o lado do X aqui, a tensão de VCE, ou seja, quanto vai aparecer aqui de tensão entre coletor e emissor, e na projeção para Y, né, quanto que drena de corrente este circuito aqui. Tranquilo aí, né, pessoal? Sim. Ok. Então, vai funcionar linearmente, né, a corrente de coletor
para uma determinada corrente de base, né, até ele chegar nesse ponto aqui, né, nesse, que é essa linha aqui, né, ele, na corrente IB seria um ponto, né, por exemplo, seria esse ponto aqui, né, então, até ali, ele trabalha de forma linear. Acima disso ali, não consegue mais trabalhar de forma linear. Ou vocês alteram o circuito aqui, né? Ou então ele não vai conseguir trabalhar como amplificador. Então, a gente... eu comecei explicando agora, vou abordar uma forma um pouquinho diferente, já para dar no formato dos circuitos amplificadores, né? Então, esse circuito aqui de polarização é chamado de circuito de polarização fixa. O que ele tem, né? Então, ele tem o transistor NPN, um resistor de base e um resistor de coletor, apenas isso, tá? E dois capacitorzinhos aqui, né? Um que é o que faz o acoplamento da fonte de entrada e um que faz o desacoplamento do sinal de saída, tá? Então, para se calcular o ponto quiescente, né? Então, antes eu não estava representando os circuitos com os capacitores, né? O que a gente faz? A gente imagina que o sinal é um sinal DC, né? Ou seja, a frequência é zero, né? E aí, então, o XC dos capacitores vai tender ao infinito, né? Um circuito aberto, né? E eu rompo, então, a saída e a minha entrada, né? A saída, né? Fica desacoplada e a minha entrada fica desacoplada desse meu circuito. E aí eu posso, então, calcular o efeito somente da polarização que eu tenho, né? Então, determinar o ponto quiescente desse circuito. De novo, né? A malha base emissora, o que vai acontecer? Eu vou percorrer esse circuito aqui, né? E aí ele vai me dar o quê? Menos VCC, aí a corrente está descendo aqui, mais RB/IB, mais a tensão VBE, e isso, né, chega aqui no GND, é igual a zero. Então. E aí, então, com isso eu vou chegar, né, à expressão que IB é a diferença de potencial entre a fonte e a tensão entre base e emissor, dividido pela resistência de base. Tranquilo, pessoal? Sim. Bom, o que vocês enxergam aí nessa equação? Que o IB depende do VBE. E a gente viu que quanto mais eu injeto de corrente no IB, né, mais varia o VBE. Então, temos aqui uma condição interessante aí, tá? Que às vezes nos passa a perna. Tá? Então, a gente não tem no modelo real, a gente não tem um modelo, não tem uma tensão fixa. Tá? A gente bota 0,7, mas não é só 0,7. E na malha coletor-emissor, né, a gente está supondo que ele trabalha de forma linear, né, então essa expressão aqui é válida. Né? A corrente de coletor é beta vezes a corrente de base. Ou por outra, né, a tensão que se desenvolve aqui é a diferença de tensão da fonte menos a queda em cima do resistor causada aqui pela corrente de coletor. Ou seja, o VCE é o VCC menos o RC vezes o IC. Ok, pessoal? Ok. Muito bem. Então, vamos fazer um exercício numérico. Né? Eu tenho aqui um circuito de polarização fixa. Esse resistor aqui de base vale 240K, o do coletor vale 2K2, tenho dois capacitores aqui de desacoplamento, vale 10 microfarads, e o beta vale 50. Então, para determinar o ponto quiescente, né, o IB vai valer 12 menos 0,7, dividido pela resistência de base 240K. A gente calculando isso chega a 47 microamperes. O IC, imaginando que ele é linear, né, vale beta 50 vezes a corrente de base. Então, vou chegar nessa corrente aqui, 2,8
35 miliamperes. E a tensão que fica entre coletor e emissor vai valer a tensão da fonte, 12 volts, menos a queda que vai ser produzida pelo resistor de coletor, que vale quanto? 2,2 quiloohms, ou 2K2, né? Vezes a corrente que passa por aqui, que a gente já calculou, 2,35 miliamperes. Mili com quilo dá volts, né? Então, 12 volts menos o produto disso aqui, eu chego, então, que a tensão é 6,83 volts. O transistor está saturado, pessoal? Hein? Acho que não, senhor. Por quê? Porque a VCL demarca 07? Não, não é o 0,7, mas é quase isso. Tá? Por que ele não está saturado? Porque a tensão ali naquele ponto, 6,8, é muito maior que essa tensão de saturação aqui, que é em torno de 0,3, 0,4 volts. Não é o VBE, é o VCE de saturação. Não vi quem é que me respondeu. Fui eu, Raniel. Daniel, tu entendeu, Daniel? É desse gráfico aqui, ó, que eu comecei a conversar hoje com vocês. Ó. Como é que eu sei que o transistor não está saturado? Porque ele está acima dessa tensão aqui. Não é o VBE, tá? É o VCE de saturação. Tá claro, Daniel? Tá certo, senhor. Então, se ele não está saturado, então vale aquela expressão, né, que IC vale beta IB. Tá? Então, ele está numa região linear aqui. Tá bom? Eu ainda posso determinar qual é a condição de saturação, a corrente de saturação teórica, né? Vai ser o VCC dividido pelo RC, vai dar esse ponto aqui, 12 volts dividido por 2,2K, 5,45 miliamperes, é esse pontinho aqui. E se o gráfico tivesse bem direitinho, né, eu ia também achar a tensão que aparece aqui no VCE quando a corrente IC é zero, que é o próprio 12 volts. Aqui esse outro ponto. Se eu traçar essa reta, né, que aqui está uma curva, mas deveria ser uma reta, né, seria a minha reta de carga. Tá claro isso, pessoal? Sim. Se eu botar a informação da corrente de base, que a gente também calculou, né, vale 47 microamperes, né, tá aqui, ó, 12 menos 0,7 dividido por 240K, 47 microamperes. Se eu traçar essa corrente aqui nesse gráfico aqui, né, o cruzamento dessa corrente de 47 micro com a reta de carga dá exatamente o ponto quiescente. Esse ponto que é aqui que a gente calculou, que a tensão de VCE é 6,8 volts e a corrente de coletor é 2,35 miliamperes. IC 2,35 miliamperes e o VCE 6,8 volts. Tá? Então, se eu usar nesse gráfico, né, plotar essa curva aqui, eu vou achar o ponto quiescente. Tá? Posso fazer numérico ou posso fazer via essas curvas aqui. Isso aqui tem no datasheet do transistor, tá, pessoal? Vocês podem pegar o gráfico que o fabricante dá, marcam os dois pontos, traçam uma curva, procurem aonde que essa reta aqui se cruza com a corrente que vocês querem. Tá? Esse vai ser o ponto quiescente lá do transistor. Aí eu não preciso fazer muita conta aqui, né? É só traçar a reta de carga. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Muito bem. Se eu pegar agora uma outra configuração, uma polarização de emissor, né? Então, de novo, eu tenho lá meus capacitores de desacoplamento de entrada e saída, o RB, o RC e agora um RE. Né? Então, se eu for fazer a malha base emissor, ou seja, começo pela fonte, ando aqui pela base e vou até o chão aqui, né? Eu vou chegar, né? Que o IB, né, vai ser o VCC menos o VBE
dividido por essa resistência de base, mais a reflexão aqui, né? A multiplicação aqui do resistor de emissor, beta mais uma vez, por quê, né? Porque a corrente aqui é beta mais uma vezes maior. Então, se eu espelhar isso aqui, se eu jogar lá para cima, né? Esse resistor ele vai multiplicado por beta mais um. Então, esse é o valor do IB. Tá? Então, a malha de base emissor, né? Se dá dessa forma. Né? Como é que eu cheguei a essa reflexão? Né? O IE é beta mais um IB, né? E aí, então, isolando aqui, né? Colocando, né? Então, menos VCC, mais RB e IB, mais VBE, mais RE e IE, né? E o IE, usando essa propriedade, eu vou chegar nesta equação aqui. Ou seja, o resistor de emissor ele foi jogado para a base, né, multiplicado por beta mais um. Então, isso aí a gente diz que a gente fez, né, uma reflexão da resistência daqui para o terminal da base. Ficou claro isso, pessoal? Tranquilo, pessoal? Professor, o RC não entra na conta aí? Eu estou fazendo a malha base emissor, não vi quem é que perguntou. Raniel, de novo. De novo, Raniel. Então, ó, menos VCC mais RB e B mais VBE mais RE e E. Esta malha aqui de fora aqui, ó. Entendeu, Raniel? Sim, senhor. Uhum. Só que o IE, ó, quanto que vale o IE? Beta mais um vezes IB? Beta mais um e B. Não tem, eu não estou usando o IC, estou usando o IE, tá, Raniel? Sim. Tranquilo? Então, eu Entendi, senhor. vou reescrever aqui, vai ficar menos VCC mais RB e B mais VBE mais RE e E. Aí eu vou substituir, igual a zero, né? Aí eu substituo o IE por beta mais um IB. Tá certo, Raniel? Certo, senhor. Então vai ficar RB e B mais RE beta mais um IB vai ser VCC menos VBE. Então isolando o IB, né? Vai aparecer aqui RB mais beta mais um RE. Isso aqui é uma reflexão, isso é como se eu pegasse essa resistência aqui e jogasse ela aqui para esse pino, só que para fazer isso e calcular só a base, né, eu tenho que multiplicar aquele resistor que está aqui por este fator aqui. Tá? Então a gente diz que a gente fez uma reflexão do emissor para a base, né? Então fazendo uma reflexão daqui para lá, eu tenho que multiplicar por beta mais um. Ficou claro aí, Raniel? Sim, senhor. Entendi. Valeu. Muito bem. Agora fazendo a malha coletor emissor, né? Eu vou então, né? Dar nesse sentido aqui, né? Vai ficar menos VCC mais RC e C mais o VCE mais o RE vezes o IE. Como o beta tem um valor elevado, o IC é aproximadamente, não é igual, mas é aproximadamente igual ao IE. Então, para não ter uma equação com duas variáveis aqui, eu vou usar a corrente IC aqui, já que ela é parecida com o IE. Tranquilo, pessoal? Sim. Então, eu vou ter lá, né, que o meu IC vai ser a diferença de potencial entre essas duas fontes aqui, né, dividida por o RC mais o RE. E o VE, que é a tensão que aparece só aqui no emissor, que é RE vezes a corrente E, eu vou aproximar ele, né, por RE vezes o IC, tá? Para não ficar com duas correntes aqui, eu vou usar um. E então, eu posso determinar aqui o VCE, né, como sendo o VCC menos a tensão em cima do RC menos a tensão em cima do RE. Então, o VCE vai ser o VCC menos RC mais RE vezes o IC, né,
porque eu aproximei o IE pelo IC. Certo, pessoal? Certo. Muito bem. Então, um exemplo aqui, né? Eu tenho este circuito com um resistor de 430K na base, 2K no coletor, 1K no emissor e os capacitores de desacoplamento. Aí, ok? O que eu quero determinar? O ponto quiescente e saber, né, se esse ponto muda muito ou muda pouco. Se eu trocar o beta, vamos começar calculando com 50 e trocar o beta para 100, eu dobrar o valor do beta. Você se lembra como é que o beta varia, pessoal? Quais são os fatores que fazem variar o ganho do transistor, o ganho do C? Estão lembrados? Quais seriam os motivos para o beta variar de valor? Pelo mesmo transistor, né? O que vocês acham? Depende da região que ele tá, senhor? Tá no corte? Essa é uma das razões, né? O beta variava por 3 aspectos ali que eu falei para vocês. Um é o que tu disse, Rani. Se A o... corrente de base também Sim, isso aí afeta isso aqui. Tá? Então, o beta varia dependendo do ponto quiescente, dependendo da corrente de base, dependendo principalmente da tensão que está em cima entre o emissor e o coletor. Mas tinha mais 2 condições que faziam o beta variar. Uma era, tem mais razões, mas as mais importantes é o que eu estou listando para vocês. Outra era a frequência do sinal que eu vou aplicar aqui. Isso vai afetar o ganho do transistor. Não chegamos lá, mas um dos motivos é esse. E o outro, ó, pessoal, é a temperatura. Se você aquece ou resfria um semicondutor, tá? Muda as características do semicondutor. Tá? Muda a, a tensão VD, muda uma série de parâmetros, né, internos do transistor. E isso afeta o beta e, portanto, afeta todo o meu circuito. O que eu estou pedindo para nós fazermos aqui? Trocar esses valores, né, por um desses efeitos, ou pela combinação desses efeitos, e ver o que acontece no comportamento aqui do circuito. Vocês entenderam, pessoal? Por que nós estamos fazendo essa conta aqui? Ô, professor, Fala, Vitor. em que sentido a frequência do sinal varia o beta? Quanto maior for o sinal que tu aplicar na base do transistor, menos ganho tu vai ter na saída no coletor. Quanto maior for a tensão, no caso, então. Maior frequência. Frequência? Sim, Tá. maior frequência. Não, tu tá perguntando disso aqui ou disso aqui? Não, da frequência mesmo. Tá, É que tu então... falou frequência do sinal. Sim, a frequência do sinal, desse sinal que tu vai aplicar aqui na entrada. Nós ainda não calculamos o amplificador, já vamos fazer isso. Tá? Mas eu estou te dizendo, por que o beta varia? Ele varia se tu não polarizar o transistor correto, se tu aumentar muito a frequência do sinal ou se tu variar a temperatura ambiente. Entendeu? Sim, sim. Tá? Beleza. Então, é isso que eu estou querendo encontrar nesse momento, Vitor. Foi o Vitor, né, que perguntou para mim. Né? Sim. Tá. Então, Vitor, eu estou querendo ver. Agora, eu descobri que o beta variou. Eu quero saber o que isso afeta aqui a polarização desse circuito. Tá? Então, eu vou pegar inicialmente com o beta igual a 50. Tá bom, Vitor? Tá ok. Muito bem. Então, seguindo a malha base emissor, né? 20 volts está aqui, né? Então menos 20 mais 430K, que é a resistência de base, mais o VBE, mais 1K vezes o IE igual a zero. Ou seja, isolando aquela expressão lá,
já pegando a resistência de emissor e refletindo ela para a base, né, eu vou determinar o valor do IB, né, como sendo 20 menos 0,7, 20 menos 0,7, dividido por essa resistência aqui, 430K, mais a resistência do emissor multiplicada, né, refletida lá, de 51 vezes, porque o beta é igual a 50. Tranquilo aí, pessoal? Sim. Então, essa conta aqui vai dar 40 microamperes, aproximadamente 40 microamperes. Certo? Olhando a malha coletor-emissor, né? Imaginando que o transistor está na região linear, então o IC vai ser beta IB, né? O IC vai ser 50 vezes essa corrente, então vai dar em torno aí, vai dar aproximadamente 2 miliamperes de corrente. Vamos ver se ele está, se ele realmente é linear. O que a gente tem que testar para ver se ele é linear, pessoal? Ou não? É isso que eu estou insistindo com vocês aí, tá? Isso é importante. Né? Como é que eu sei que essa expressão aqui é válida, pessoal? Ver se está saturado ou não. Oi? Ver se está na região linear. Isso, tá. E como é que eu sei isso? Quando essa tensãozinha aqui for maior que a tensão de saturação. Ok, pessoal? Tranquilo? Sim. É sempre isso, tá, pessoal? É sempre esse gráfico aqui que eu estou insistindo em mostrar para vocês. Ó. Se isso não se verificar, nada disso que a gente está falando funciona, tá? Eu sei que ele está na região linear se a tensão que ele tiver, o ponto quiescente aqui, ó, for mais alto que o VCE de saturação, ou seja, eu tenho que ter aqui entre o emissor e o coletor uma tensão maior do que esse ponto aqui para ele funcionar na região linear. Senão ele não funciona na região linear, e se ele não funciona, a equação que IC é beta e B não vale, pessoal. Ela só vale nesta região para cá. Daqui para cá, não vai. Certo? Ok, pessoal? Sim. Muito bem. Então, eu tenho aqui, estou supondo que ele está na região linear. Então, eu vou multiplicar 50 por 40, vai dar 2 miliamperes. Agora, eu vou checar se ele está na região linear ou não. Então, eu vou determinar quanto de tensão tem aqui. Vai ser a fonte, VCC, 20 volts, menos a queda que é produzida aqui e aqui. Certo, pessoal? Aham. Então, vai ser 20 menos o RC e C, menos o RE e C também. Ou seja, o VCE vai ser 20 menos 2 miliamperes vezes 2K mais 1K, 3K, vai dar 20 menos 3K vezes 2 miliamperes dá 6 volts, 20 menos 6, 14 volts. O transistor está saturado ou não? Está na região linear. Está na região linear, por quê? Porque está uma tensão alta aqui, ó, 14 volts. Ele, para estar saturado, tem que estar em 0,3, 0,2. Ok, pessoal? Sim. Muito bem. Se eu quiser saber, quiser traçar essa curva, a reta de carga, então eu pego o gráfico que me relaciona IC e o VCE e vou marcar 2 pontos. Aquele em que o IC é 0, então o VCE é igual a VCC, no nosso caso 20 volts, e o ponto em que o IC é máximo aqui, que vai se dar pela fonte de tensão dividida pela resistência de coletor mais a de emissor. Então 20 dividido por 3K vai dar 6,67. É esse pontinho aqui. Então se eu traçar a reta de carga, que vai dar um desses dois, então eu tenho a minha reta de carga, essa linha preta aqui.
Se eu cruzar a linha preta com a corrente de base que eu calculei, né? Quanto é que deu isso aí? Né? Aqui, ó. Corrente de base 40 microamperes. Se eu cruzar isso aí, né? Se eu cruzar esse ponto aqui, é o ponto quiescente. Ele vale 14 volts no VCE, o valor que eu calculei aqui, né? E ele vale beta vezes, né, 50 vezes 40 microamperes, ele vale 2 miliamperes, né, que foi a suposição que eu fiz aqui. Deu 2 miliamperes e essa suposição estava correta. E o transistor, então, não está saturado, porque 14 volts está bem longe aqui desse pontinho, que é bem baixo aqui, né? Quase 0 volts, mas não é 0 volts. Tranquilo aí, pessoal? Sim. E aí, então, a equação que IC vale beta e B vale para esta reta aqui, daqui para baixo, valendo, inclusive, no ponto quiescente, que foi o ponto que a gente calculou. Deixo para vocês, então, testarem, né, o que acontece se o beta alterar de 50 para 100. Se isso vai ter algum impacto na região linear do transistor. Aí eu deixo para vocês tentarem como exercício. Ok, pessoal? Ok. Vou deixar também como exercício para vocês, tá? Esse circuito aqui, eu sei que o transistor tem um ganho de 220. Eu sei a resistência de coletor e de emissor. Eu quero que vocês tracem a reta de carga deste circuito elétrico aqui e determinem o ponto quiescente, sabendo que IB vale 15 microamperes. Vamos dizer, antecipadamente eu medi a corrente e deu 15 microamperes. Que valor que eu tenho de IC, de VCE, tá? Então eu quero que vocês determinem esse valor, tá? E para essa condição de 15 microamperes, quanto que deveria valer o valor do resistor de base? Tá bom, pessoal? Vou deixar isso então como exercício aí para vocês. Certo? Certo. Professor, Diga. vai disponibilizar essas folhas? Vou sim, Vitor. Eu tive um probleminha na minha internet agora que eu tive que trocar de operador aí para consertar o problema. Então eu vou agora começar a fazer os uploads dos vídeos e aí vou deixar para vocês terem esse material para consultar. Tá certo? Beleza, valeu. Bom, continuando aqui na questão da polarização, a última configuração que a gente tem aí de polarização por emissor comum, né, seria a polarização por divisor de tensão. Em vez de ter um resistor na base do transistor, eu tenho dois resistores, tá? Então eu formo um divisor de tensão na base do transistor. Tá? Por que eu vou fazer isso? Né? Por que eu vou aumentar, né, o meu hardware? Né? Tem que ter alguma vantagem nisso. Então, como eu falei para vocês, o beta varia muito em função do VCE, do F e do T. Tá? Mas para nós aqui, né, nós estamos trabalhando com a questão do ponto quiescente, ele varia muito com este argumento aqui, com esse parâmetro aqui. Tá? Então, a ideia é fazer um circuito em que variações que vão acontecer do beta influenciem menos o ponto quiescente. Tá? Então, a polarização fixa e a de polarização de emissor, os dois exemplos anteriores, eles se alteram muito com a variação do beta. Eu quero fazer agora um circuito que isso não aconteça tanto quanto nos demais. Tá? Então, a ideia é usar, então, dois resistores na base ao invés de um só.
Tá? Os outros circuitos funcionam? Funcionam. Tá? Mas se você aquecer ou resfriar, ele vai sofrer mais, né? Vai oscilar mais do que este cara aqui. Vocês entenderam por que a gente está agora discutindo esse circuito aí, pessoal? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor? Muito bem. Então, a ideia aqui, né, é colocar um divisor de tensão, né, de tal forma que o efeito desse divisor de tensão aí influencie menos o ponto quiescente função da variação do ganho do transistor. Tá? Então, se eu pegar este circuito aqui, que tem esses 4 resistores, os 2 de base, o de coletor e de emissor, olhando só para o circuito de base, eu posso fazer um modelo TVNAM, né, um equivalente TVNAM do meu circuito, botando a fonte de tensão, VCC, e os meus 2 resistores aqui como um divisor de tensão. Certo, pessoal? Certo. Bom, se eu tenho isso aqui, como é que eu obtenho agora uma simplificação para botar só uma resistência aqui? Né? Então, pelo modelo TVNAM, eu vou calcular a tensão que vai aparecer nesse nó aqui e a resistência equivalente desse nó. Como é que eu obtenho a resistência equivalente? Eu dou um curto-circuito nessa fonte aqui, e aí RB1 fica em paralelo com RB2. Então, o R equivalente é o paralelo desses 2 resistores aqui. Sim? Positivo. Muito bem. E a tensão que aparece, né, nesse ponto aqui é dada pelo divisor de tensão, né, vai ser a expressão RB2, a resistência que vai para o chão ali, né, dividido pela resistência que está ligada à fonte, mais a resistência RB2, vezes o VCC. Então, se eu tenho uma resistência equivalente, uma tensão equivalente, né, fica mais fácil agora de determinar o valor, né, da corrente de base. A corrente de base, então, vai ser o VB, não o VCC agora, o VB, menos o VBE, que é a tensão que aparece aqui, dividida pela resistência equivalente do divisor de tensão, mais a resistência do emissor refletida para a base, ou seja, multiplicada por beta mais 1. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. De maneira semelhante, né, a malha coletor-emissor, né, eu vou ter que o IC é beta e B. Eu estou imaginando aqui que o circuito está na região linear, né? Eu não sei ainda, né? Tem que testar, né? Mas supondo isso aí, né? Então o IE vai ser aproximadamente o IC e o VCE, então, vai ser a tensão desse menos a queda nessas 2 resistências, que se dá aqui por essa expressão aqui, né? E aí eu chego que o IC vai ser agora VE dividido por RE, né? Por quê? Porque esta corrente aqui é semelhante a esta corrente aqui. Vocês entenderam isso, pessoal? Como a corrente nesse ramo aqui é IC, como a corrente nesse ramo aqui é IE, e dá para dizer que as duas são muito parecidas, então o IC aparece aqui. Como a tensão aqui nesse ponto é RE vezes o IC, ou o IE, então eu posso dizer que o IC vai ser a tensão que aparece aqui dividida por essa resistência que está aqui. Ok, pessoal? Ok. Vejam que agora IC não está relacionado com o beta, né? Aqui o IC está relacionado com o beta. Aqui o IC está relacionado com o VE sobre RE. Isso só foi possível por causa do divisor de tensão ali que eu
que eu apliquei na base do meu transistor, tá? Depois vocês vão ver isso aí, tá? Então eu tenho uma relação em que o IC fica menos sensível a variações do ganho do transistor, tá? Seguindo nessa ideia aí, né? Então, por exemplo, tá? Eu tenho então um transistor com ganho de 100. Eu tenho aqui o resistor de base 39K e 3K9, um resistor de coletor de 10K e um de 1K5. Então, eu vou agora calcular a malha do base emissor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a tensão equivalente. Vai ser o VB, né? Vai ser este resistor aqui, dividido pela soma desses dois resistores aqui, vezes a tensão da fonte. Então, vai ser RB2 sobre RB1 mais RB2 vezes o VCC. Então, essa expressão aqui eu vou chegar em que a tensão nesse nó aqui, se eu pegasse um voltímetro e medisse aqui, apareceria aqui 2 volts. Tranquilo aí, né, pessoal? Tranquilo. Bom, qual é a resistência equivalente? Eu dou um curto nessa fonte, né? Então esse resistor de 39K vem para o terra aqui, ele fica em paralelo com esse resistor de 3K9. Então, se eu fizer o paralelo deles, vai dar 3,5K. Tá? Então, agora eu tenho uma fonte de 2 volts e uma resistência de 3,5K ligado na base. Então, agora eu consigo calcular a minha corrente de base. Vai ser esta tensão, essa tensão aqui, VB, né? O equivalente de tensão, menos o VBE, que é a tensão base emissor, dividido pela resistência equivalente, o paralelo dessas duas aqui, mais o valor dessa resistência refletida para a base, né? Ou seja, multiplicada por beta mais 1. Se eu substituir isso aqui, eu vou chegar que a corrente deu 8,4 microamperes. Tranquilo, pessoal? Sim. Muito bem. Supondo, né, que o transistor está na região linear, né, então eu vou dizer que o IC vale beta e B, né, e eu vou chegar que ele está 100 vezes 8,38 microamperes, 838 microamperes. Para saber se isso é verdade, né, eu tenho que determinar a tensão coletor-emissor. Eu calculo como sendo a tensão na fonte, menos a queda produzida nesses dois resistores aqui, que é RC mais RE vezes a corrente que eu já calculei. Então, fazendo essa conta aqui, né, 22 menos 10K mais 1K5, né, 10K e 1K5, vezes a corrente que eu calculei aqui, eu vou chegar em 12,35 volts do VCE. O transistor saturou ou não, pessoal? Ele está na região linear. Não te ouvimos. Ele está na região linear. Está na região linear. Por quê? Porque a tensão Então, né? Certo, pessoal? Eu sei que é xarope, mas eu vou insistir até vocês me disserem, né, bem isso aí, que vocês internaram bem essa ideia. Tá ok? sim. Então, se ele está na região linear, né, eu posso fazer algumas considerações. Né? Vamos olhar para isso aqui. Ó, se eu refletir a resistência do emissor para a base, né? Aqui, em vez de botar beta mais 1, eu só botei beta vezes, né? Aproximadamente. E isso for 10 vezes maior que a resistência de RB2 é essa resistência aqui. Ó. Se essa resistência aqui, refletida para cá, né? Multiplicada 100 vezes essa resistência, for
maior que esta resistência aqui vezes 10, então eu posso fazer uma simplificação aqui nas minhas contas, aqui nos meus cálculos, né? E aí eu vou poder, então, dizer que o IC vai ser VE dividido por RE, ou seja, esse parâmetro aqui vai variar menos função de beta e mais função de quais valores que eu colocar aqui na base do transistor. Então, se eu escolher valores adequados aqui, a minha polarização vai ficar mais estável em função do beta. E isso vamos dizer assim, é um efeito interessante porque o meu ambiente, né, aquecendo ou resfriando agora o meu amplificador, né, eu não vou fazer mais o amplificador mudar o regime de operação dele. Né? Isso é que nem vocês terem sei lá, um televisor, um rádio, alguma coisa, e dizer, durante o verão ele funciona de um jeito, durante o inverno ele funciona do outro. Você quer que, em qualquer condição de temperatura, ele funcione mais ou menos, né, se não for igual, né, muito parecido nas situações extremas, né, muito quente ou muito frio, ou né, qualquer, em qualquer ponto, né, entre esses dois extremos. Ok, pessoal? Só para ver se eu entendi. Com esse resistor ali, eu tiro o risco dele saturar por temperatura, no caso. É isso. Uma outra forma de tu dizer, tá? Tá, beleza. Saturar ou de colocar ele numa região mais perigosa, tá, Anderson? Pode ser que só o calor não seja suficiente para botar ele numa situação instável. Mas tu jogando ele para essa condição instável é uma coisa ruim. Eu quero deixar ele mais estável, né? Em função da temperatura. Tá bom, Anderson? Tá certo. Muito bem. Então, se eu observar isso aqui, né, eu vou conseguir fazer isso aqui. Mas só se isto aqui for observado, tá, pessoal? Se isso não for observado, não adiantou nada isso aí que eu acabei de falar para vocês, tá? Beta RE tem que ser 10 vezes maior, pelo menos 10 vezes maior do que o RB2, tá bom? Senão, isso aqui não se verifica. Então, vamos ver se isso foi verdade, né? Então, o IC eu calculei aqui, né? Deu 838 microamperes, tá? Esse é o valor exato aí, tá? da corrente. Tá? Eu considerei todos os elementos. Agora eu quero ver se isso aqui acontecer, né? Se eu posso expressar agora o IC como sendo essa relação aqui, VE sobre RE, e não beta vezes o IB. Vamos ver se dá certo. Então, o valor exato, né, deu 838 microamperes. O aproximado vai ser o quê? Vai ser o VE dividido pelo RE. O VE vai se dar por qual valor? Né? VE é a tensão em cima do emissor. A tensão em cima do emissor é a tensão nesse nó menos a tensão que cai entre a base e o emissor. Então, o VE vai ser VB menos o VBE. O VB nós calculamos, 2 volts. O VBE a gente sabe, 0,7. 2 menos 0,7, 1,3 volts. Então, pessoal, eu estou dizendo que o IC, que é aproximadamente o IE, vale VE, 1,3 volts, dividido pela resistência de emissor. Quanto que vale a resistência de emissor? Está aqui, 1K5. Então, 1,3 volts dividido por 1K5, 867 microamperes. Tem um errinho aqui, ó, pessoal, de menos de 5%, né? Ou seja, os resistores que vocês têm na gaveta lá do laboratório dão um erro maior
do que o cálculo agora aproximado que eu fiz aqui. Vocês entenderam? Sim. Mas isso só foi possível, pessoal, porque eu olhei para essa expressão aqui, beta RE, e ela é maior ou pelo menos igual a 10 vezes o RB2, ou seja, qual é o valor do RE? 1K5. Qual é o beta do transistor? 100 vezes. Então, beta RE vai ser 100 vezes 1K5, né, que é 100 vezes 1,5, 150K. 150K é maior que 10 vezes o RB2. O RB2 é 3,9K. Se eu multiplicar esse cara aqui por 10, vai dar 39K. 150 é maior que 39? Sim. Positivo. Então, essa expressão aqui, né, o modelo aproximado vai valer, e por isso que o erro para o modelo exato foi bem pequenininho, menor do que 5%. E quando a gente encontra um erro menor que 5%, pessoal, para circuitos que a gente utiliza, resistores, componentes comuns aí, é bem aceitável, tá? Então, tá, vamos dizer assim, perfeito o circuito. Tá certo? Certinho. Muito bem. Deixo para vocês, tá? O exercício aqui, né? Vocês têm esse circuito aqui, eu quero que vocês calculem para o beta igual a 50 e 100, calculem o ponto quiescente num nessa condição e nessa condição, e verifiquem o cálculo, né, usando o modelo exato e o aproximado. E depois o que eu quero que vocês façam? Alterem o valor desse resistor aqui de 2,2K para 22K. E recalculem ali o ponto quiescente para o beta igual a 50, de forma exata e aproximada, e verifiquem se as contas batem ou não. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Um último circuito de polarização aí, tá? Que a gente pode ter, tá? É a polarização por realimentação de coletor, tá? Então, eu tenho de novo o RC e o RB, só que o RB está ligado, ó, não diretamente no VCC, mas nesse nó aqui, que se dá entre o resistor que está ligado na fonte e o coletor do transistor. Tá? Então tem um equacionamento um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo quando esse resistor aqui era ligado diretamente no VCC. Tá bom? Então, se eu for fazer a análise da malha que vem daqui para cá, né? Vocês veem que ele incluiu agora o valor do resistor RC, né, na jogada. Então fica menos VCC, a fonte, mais RC IE. Ué, mas não é RC e C? Não, é porque essa corrente aqui, ó, neste nó é IC, neste nó aqui é IB. Quanto que dá IC mais IB? Dá a corrente IE aqui. Então vai ficar RC e E, mais RB e B, mais VBE, atenção nesse ponto aqui, mais RE e E igual a zero. Então fechei todo esse circuito aqui. Então o que mudou agora é que tanto no coletor quanto no emissor está passando a corrente IE, não está passando a corrente IC. Mudou um pouquinho ali o equacionamento. E aí eu vou chegar, né, que o IB vai ser VCC menos VBE dividido por beta mais 1, então é a resistência refletida agora para a base, do valor do RC mais o valor do RE. Antes só ia refletido o valor do RE, agora vai do RC mais do RE. Então vai dar essas duas resistências refletidas para a base, mais a resistência da base
do transistor. Isso é a forma para determinar o valor de IB. E para a malha coletor-emissor, né, vale a mesma expressão dos circuitos anteriores, né? Só que agora eu estou considerando, né, que quanto mais próximo beta-RE for do valor de RB, né, mais próximo essa expressão aqui, IC, vai se dar simplesmente por VB menos VBE dividido por RE. E então IC vai depender menos do valor de beta. Tá? Então, quanto mais próximo for beta-RE desse valor de RB, né, mais próximo esse valor aqui vai ser verificado. Para eu calcular o valor exato ali, para saber se o transistor está na região linear, o que eu faço? Eu vou calcular, né, a queda de tensão entre a fonte, a resistência de coletor e a resistência de emissor, que passam agora a serem multiplicadas pela corrente de emissor, né? E como elas são próximas, né, também dá para dizer que é a corrente de coletor. Então, o VCE vai ser VCC menos RC mais RE vezes o IC ou vezes o IE. Ok, pessoal? Tranquilo? Ok. Muito bem. Bom, como é que a gente calcula agora a questão do sinal, né? Eu quero tirar o sinal AC aqui no meu circuito. Então, a gente vai trabalhar agora com o modelo para pequenos sinais. Tá? Ou seja, eu vou aplicar um sinalzinho na base e quero ver o que vai acontecer na saída lá no coletor do transistor. Bom, então, para a gente discutir o modelo de pequenos sinais, tá? Então, o pessoal demonstra, né, o fabricante mostra para vocês que existe uma relação, né, quando você mede lá o transistor, entre a corrente de emissor e a tensão base emissor. Então, a relação é esse gráfico aqui, né? Idealmente, seria só 0,7 volts, mas a gente já viu ali que quando a gente injeta a corrente na base do transistor, a tensão VBE vai subindo, né? Não muito, né? Não drasticamente, mas ela sobe um pouquinho, né? Então, quanto mais corrente eu injetar na base, né, mais o valor do VBE se descola do valor do 0,7 volts. Isso ficou claro para vocês, não é, pessoal? Sim. Muito bem. Ou seja, se eu tenho aqui uma corrente de base B e sei que o meu VBE varia, se aumenta a corrente, aumenta o VBE, isto de uma certa forma está alterando a impedância de entrada. Se eu quiser calcular essa impedância, eu simplesmente faço o valor de ZI aqui é a tensão que eu tenho aqui entre base e emissor, dividida pela corrente que eu estou injetando aqui na base. Certo, pessoal? Sim ou não? R vai ser V dividido por I, né? V dividido por I. Isso é a resistência de entrada, a resistência que isso aqui, que o circuito vai enxergar aqui dessa entrada. Tá bom? Sim. Como essa corrente aqui em B é diferente dessa corrente aqui em E, e o VBE é tomado nesses dois extremos aqui, a gente pode modelar que esse circuito é alguma coisa assim, né? O ZI que está aqui na entrada, ele enxerga como se tivesse uma resistência onde passa a corrente IE aqui. Ela entra como IB, mas nesse ponto aqui, quando ela chega aqui nesse ponto, ela virou IE. Certo, pessoal?
Porque o IE é a soma da corrente de base e a corrente de coletor. Então, nesse ponto aqui, nesse nó aqui, vale a corrente IE. Concordam? Sim. Bom, essa corrente IE aqui, multiplicada por essa resistência RE, ela aparece aqui, tá? Por isso que a gente diz, a gente reflete a resistência do emissor para a base, multiplicando pelo beta mais 1 do transistor, tá? Então, a gente pode modelar esse circuito aqui dessa forma aqui. Tá? Então, a impedância ZI enxerga essa resistência aqui, né? E como é que eu obtenho essa resistência? Multiplicando esse valor aqui por beta mais 1, que é a relação entre o IB e o IE. Ah, mas aqui o resistor do emissor aqui não tem, né? Tá ligado direto no terra. Sim, esse resistorzinho aqui está interno ao transistor, tá, pessoal? Ele não é um resistor que está do lado de fora, é um resistor que está do lado de dentro do transistor. Isso tem que ficar claro para vocês. Por isso que eu botei aqui um E minúsculo aqui, tá? O resistor aqui tem... não é esse resistor aqui, ó. Não é esse resistor aqui. Esse aqui é o resistor externo ao transistor. Esse que aparece aqui tá dentro da perninha aqui do transistor. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim. Muito bem. O valor desse resistor RE, tá? Desse resistorzinho aqui, fica dentro do transistor aqui, não do lado de fora, mas dentro do transistor. Eu posso aproximar ele por essa expressão aqui, 26 milivolts, que é a tensão na temperatura de 25 graus Celsius, dividido pela corrente que passa no transistor naquele momento. Então, essa corrente depende do ponto quiescente, por isso que a gente está sempre calculando esse valor aqui até o momento. Ou seja, o valor da corrente de base do transistor altera essa resistência aqui. Se eu aumento ou diminuo, altero o ponto de polarização do transistor, eu também altero a resistência aqui interna do emissor do transistor. Tá? Então, esse resistor depende dessa corrente, e essa corrente depende desta aqui. Certo, pessoal? Certo. Então, como eu comentei, né, como a resistência surge no emissor, né, eu posso refletir ela para a base, multiplicando por beta mais 1, ou seja, essa resistência eu vou refletir para cá. Então, o ZI, né, o que ele enxerga na entrada, vai ser beta mais 1 RE, ou, para não botar o mais 1 aqui, né, simplesmente o ZI vai ser, né, a impedância de entrada vai ser beta vezes a resistência que surge aqui no emissor. Ok? Então, o modelo para pequenos sinais, né, eu posso representar ele. Veja, não é para calcular o ponto quiescente, é o modelo de pequenos sinais, é o que vai mostrar o sinal no amplificador. Tá? Então, o modelo para pequenos sinais ficaria assim, né? Uma impedância de entrada de valor beta RE, tá? Isso é o visto pela entrada, e aí a corrente IB como a corrente de entrada, e a tensão V0 surgindo aqui no que circular aqui pela fonte, que vale beta vezes essa corrente aqui, vezes o resistor que tiver no coletor lá do circuito. Tá? Olhando só para esse modelo aqui, qual que seria a impedância aqui vista agora da saída aqui? Qual é a impedância de uma fonte de corrente? Então, para quem não se lembra, né, a fonte de tensão é um curto-circuito, a fonte de corrente é um circuito aberto. Então, qual era o valor do Z0 aqui, né? Visto assim, seria infinito.
Tá? Só que infinito a gente sabe que não existe, né, pessoal? Então, o que que o pessoal demonstra lá, né? Que essa resistência ela não é infinita, ela é até finita e de valor não muito elevado, tá? Como é que a gente pode determinar isso? Então, tem uma forma gráfica de fazer isso, né? Você relaciona o IC com o VCE, pega um determinado ponto aqui de uma corrente IB qualquer, você escolhe a corrente que você quiser, e na região linear dele você marca 2 pontos de VCE aqui. Então, esse ponto e esse pontinho aqui. Então, a diferença aqui, o delta VCE aqui, dividido aqui pela variação da corrente de coletor, ou seja, este ponto aqui produz esta corrente aqui. Este ponto aqui produz essa corrente aqui. Então, houve uma variação de corrente aqui, pequena, mas houve. Então, a divisão desta tensão por esta corrente vai me dar um resistor lá que o pessoal chama de R0, tá? Que é difícil de medir, porque essa linha aqui é quase paralela ao eixo X, aqui ao VCE, né? Então, é difícil de medir isso aqui. Então, é mais fácil pegar o valor ali que, vamos dizer assim, usualmente o pessoal utiliza para o cálculo desse resistor, que fica entre 40 e 100 kΩ. Tá? Mas ele deriva desta medida aqui. Tá? Se o eixo é completamente paralelo a esse, né, o R0 seria infinito, né, porque 2 pontos aqui não produziriam variação nenhuma aqui de corrente, né, a corrente seria delta e C seria zero, né, e aí então o R0 seria infinito. Tá? Então, de novo, como isso aqui modela como se fosse uma fonte sem resistência nenhuma aqui, né, que seria infinito, né, e isso não existe, então, na prática, o R0 está em torno aí de 40 a 100 kΩ. Tá? Ou o cara calcula isso aí, ou ele aceita esse valor aqui. Ok, pessoal? Certo. Então, pessoal, o modelo de pequenos sinais, melhorando aí, né, ficaria assim, né? Uma resistência de entrada que vale beta vezes o RE, e esse beta RE vai se dar, então, por 26 milivolts dividido pelo IB, né? E a saída seria, então, uma fonte de corrente de ganho beta vezes a corrente de base. Então, eu aplico uma tensão aqui, vai produzir uma corrente aqui. Então, beta vezes essa corrente aqui, ela se, vai ser aplicada em cima daquela resistência que eu acabei de comentar ali, o valor do R0, e aí, então, vai surgir uma tensão na saída VO, polarizando, né? A corrente passa nesse sentido, né? Polarizando o RO desta forma. Ou seja, a tensão na saída vai ser negativa. O que significa uma tensão na saída negativa em relação à entrada, pessoal? Versão de fase? Isso, ou seja, que o circuito é um amplificador inversor, né? Que a saída, né, vale menos vezes, algumas vezes, né, a gente vai ver quantas vezes, o valor da minha entrada. Ok? Então, para eu determinar o ganho de tensão, né, é necessário que eu faça todo esse cálculo do ponto quiescente, e a partir daí eu calcule o valor do RE, e aí, de posse desse valor, eu aplique o meu modelo, e aí, então, eu consigo calcular a tensão, a expressão da tensão de saída. Ok, pessoal? Tudo bem? Sim.
Então, para não ficar muito pesado, tá? Então, só então, para eu encerrar, né? Então, a gente calculou todo o ponto quiescente, eu mostrei para vocês como calcular a polarização fixa, a resistência de emissor, com divisor de tensão e com realimentação de coletor. Os 4 modos de vocês fazerem a polarização do transistor. Todos eles para determinar o ponto quiescente. De posse do ponto quiescente, de posse da corrente IB, então eu consigo calcular esta resistência aqui de entrada do meu circuito para o modelo AC agora, ou seja, para eu calcular, né, eu vou aplicar uma senoide aqui e vou ver o sinal na saída, tá? Não só polarizar, mas agora ver o funcionamento do amplificador, tá? E para explicar isso aqui, então eu tenho que calcular, né? Eu tenho que determinar, né, o quanto que eu botando uma tensãozinha agora aqui na entrada produz de corrente aqui sobre essa resistência, quanto que essa corrente aqui produz de tensão na saída, função do ganho do amplificador, do ganho de corrente e da resistência que tem entre coletor e emissor. Ok, pessoal? Então, primeiro eu calculo o ponto quiescente, depois eu determino o RE, aí eu consigo representar o modelo de pequenos sinais, né? E aí então eu tenho que fazer só mais essa jogada aqui, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um circuito emissor comum, né? Com polarização fixa. Então, esse aqui é o meu circuito. Para agora eu trabalhar com um modelo de pequenos sinais, antes eu removia os capacitores e tirava o sinal de entrada e não olhava o sinal de saída, porque eu só queria calcular o ponto quiescente. Agora, o que eu vou fazer? No modelo de pequenos sinais, eu dou um curto agora aqui no capacitor na entrada e dou um curto aqui no capacitor na saída. O que vai acontecer agora, pessoal? O sinal na entrada agora vai se propagar para dentro do transistor. E o sinal na saída vai se propagar agora para o meu ponto aqui de medida, aqui o V0, que é alguma coisa que eu vou fazer com esse sinal. Ou vou botar num alto-falante, ou eu vou botar num outro circuito amplificador, enfim, né? Eu vou utilizar o sinal agora AC. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Para isso, ó, o que eu tenho que fazer? Opa, faltou aqui, representar aqui o VCC. Eu vou curto-circuitar os capacitores e vou curto-circuitar a minha fonte. Então, se a minha fonte está curto-circuitada, ela vem aqui para o terra. Ou seja, o RB que estava ligado no VCC, agora está ligado no GND. Então, está aqui a resistência de base. E o RC que estava ligado no VCC, porque eu dei um curto na minha fonte, ela foi para o GND, então tem um RC entre o coletor e o GND, e o RB entre a base e o GND. O VI, eu dei um curto aqui no capacitor, está entrando na base, e o V0, que é a saída, eu vou obter agora em cima do coletor. Tá claro isso, pessoal? Sim. O último, puxando o esparadrapo. O que eu vou fazer com esse transistor aqui? Respondendo educadamente, né? O que eu vou fazer? Eu vou substituir por esse modelo aqui de pequenos sinais. Então, esse circuito aqui, tá? Os 3 pinos, a base, o emissor e o coletor, a base, o emissor e o coletor, vão ser representados por isso aqui. E este circuito aqui ainda tem uma resistência de base ligada ao GND, uma resistência de coletor ligada ao GND. Ou seja, meu circuito se tornou isto aqui. Uma resistência RB ligada ao GND, o beta RE, que é do modelo de pequenos sinais, a entrada VI, que vai gerar uma corrente IB, e na saída,
uma fonte de corrente controlada por essa corrente de ganho beta. Então, aqui é a corrente de coletor. E esta corrente aqui vai ser jogada em cima de dois resistores. O resistor RO, que a gente vai usar entre 40 e 100K. O resistor RC, que pela ideia que eu falei antes, né, matei a fonte, eu joguei ele para o GND e ele aparece, então, em paralelo aqui com essa resistência RO. E aí, então, finalmente, né, se eu aplicar o sinal VI, eu vou ter aqui o V0 na saída. Então, na próxima aula, a gente começa, então, deste ponto aqui. Feito, pessoal? Feito, professor.